Antes de mais nada, queremos agradecer a oportunidade de estar entre companheiros de caminhada, encerrando as atividades do mês de setembro, aí do Grupo Espírita Amor e Caridade, esse mês de setembro que nós trabalhamos a valorização da vida, e gostaríamos, sim, de deixar registradas a nossa alegria, a nossa satisfação por esta noite, desejando que cada palavra do nosso estudo possa ser levada pelos emissários de Jesus aos corações aflitos, necessitados de esclarecimento e de consolo. E depois dessa página, cheios de esperança para enfrentarmos os desafios da vida, que começamos logo, nada mais apropriado, a dificuldade de acessar a sala, todo mundo ali, cadê? Não estou conseguindo entrar. Foi um desafio já imediato, né? Os desafios da vida. Nós gostamos muito de trabalhar a compreensão de cada palavrinha. E aí nós começamos vida. Temos o hábito de falar das nossas vidas. A minha vida, a vida que eu levo. E entendemos e nos referimos à vida como esse período de tempo que vai do berço, a data da nossa chegada, da nossa reencarnação, até o túmulo, a data do sepultamento do nosso corpo físico. De modo geral, nós chamamos de vida. Mas para o entendimento do que vamos falar, à luz da doutrina espírita, é necessário alguns esclarecimentos, né, sobre vida. Kardec, logo na introdução, no primeiro parágrafo de O Livro dos Espíritos, ele fala sobre essa necessidade, a clareza da linguagem, para evitar confusão inerente à variedade de sentidos que podemos dar e que pode, de certa forma, nos atrapalhar, nos confundir. E vida é importante, logo, pensarmos nisso. Se nós falamos esse período do berço ao túmulo, nós vamos chamar e chamamos de existência. Uma das muitas que já tivemos, de outras tantas, muitas que vamos ter. Esse é um dos princípios básicos da doutrina espírita, a pluralidade das existências, né? Das existências, porque vida é uma só. Desde a nossa criação, quando fomos criados por Deus, e a nossa vida, que nós somos espíritos imortais. Os espíritos superiores, eles respondem nas questões que tratam desse assunto, em O Livro dos Espíritos, questões 48, 49, por ali, que o princípio das coisas está nos segredos de Deus, que os nossos cálculos, quando fomos criados, são quiméricos, são utópicos. Nos falta condição ainda para esse entendimento, para esse conhecimento. Por enquanto, é falarmos que a vida é uma só, porque nós somos espíritos imortais, é saber que fomos criados por Deus, somos filhos de Deus, recebendo infinitas oportunidades para que, através dessas muitas existências, nós consigamos nos aprimorar espiritualmente. Que esse aprimoramento é a capacitação, nós estamos, nesse momento, nos capacitando para o cumprimento das leis divinas, que
são eternas e imutáveis. As leis humanas é que variam de acordo com a cultura, com a época, mas as leis divinas, eternas e imutáveis. A nossa destinação é essa, sermos cumpridores das leis divinas. São leis de trabalho, leis de sociedade, de conservação, de justiça. Não vamos falar todas delas, porque cada uma dessas leis é um estudo muito profundo. Mas só para essa ideia, lei de progresso, que nós falamos tanto dentro da doutrina espírita, lei de amor, de justiça, até que vamos conseguir atingir a perfeição. Então, esse esclarecimento, vida é uma só, existências são muitas, já tivemos, vamos ter ainda, estamos nessa atualmente. Aí, vamos em frente. Os desafios, aí desafios é algo bem sério, todos nós enfrentamos desafios, as dificuldades, as adversidades, a vida diária, com as suas atividades, tendo que conciliar entre as atividades familiares, atividades profissionais, trabalhos na casa espírita, o cumprimento de horário, as grandes distâncias a serem vencidas. Não é o caso de quem mora aqui na Ilha Grande, que a gente vai pertinho, em 15, 10 minutos está fazendo tudo que precisa, mas, de modo geral, falando de Terra, o planeta como um todo, as grandes distâncias, a poluição atmosférica, a poluição visual, são muitas informações que nós recebemos, luzes, muita coisa para absorver pela visão, a poluição auditiva, os motores, os sons de músicas altas, os carros de som, propagandas. Esse é só um pequeno retrato da nossa morada atual, dessa nossa existência. Mas já ouvimos falar que tem outras moradas, né? Já ouvimos falar isso? Na casa de meu pai há muitas moradas. Foi dito por Jesus há 2000 anos atrás. Está anotado no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2. E a Terra é uma dessas moradas. Dentro da classificação da doutrina espírita, é a morada de provas e expiações. E olha só, essa morada é destinada aos espíritos rebeldes à lei de Deus. É dessa forma que Deus, na sua infinita bondade, nos oferece oportunidades para progredirmos. Lembra, nossa destinação é atingirmos a perfeição, quando formos cumpridores das leis divinas. Então, vamos progredir, vamos aprimorar através de trabalho árduo. O trabalho árduo é dito por Santo Agostinho, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 15, ele fala desse perfil de trabalho árduo, de oportunidade para o progresso do espírito, e o perfil de quem mora aqui nesse planeta Terra, de provas e de expiações, com essa característica, aquele retrato que nós traçamos rapidamente, está adequado. O perfil de quem mora aqui está perfeitamente de acordo para resgatar as faltas cometidas em tempos de maior rebeldia. Já fomos mais rebeldes do que hoje, então já somos melhores. E também para preparar a mudança para uma morada melhor. Nós já viemos de mundos, de moradas chamadas de mundo primitivo,
Estamos nos preparando para uma morada melhor, uma casa mais agradável, que oferece mais conforto, que é a morada de regeneração, e assim sucessivamente até chegarmos às moradas celestes, às moradas divinas. Então, nesse momento, nesse estágio de desenvolvimento que nós nos encontramos, não há nenhuma existência, nenhum de nós, sem desafios a serem enfrentados. É a condição do nosso mundo, porque nós ainda vivemos no predomínio da matéria, infelizmente ainda com propensão para o mal, ainda gostamos, ainda sentimos prazer em dizer bem feito quando vimos a queda de alguém, muitas vezes por ignorância da vida espiritual, ainda muitos de nós não conhecem, ainda muito presos ao orgulho, ao egoísmo, a todas as paixões decorrentes do orgulho e do egoísmo, o ciúme, a inveja, a ambição, a ira. Ainda passamos por tudo isso, faz parte ainda do nosso perfil. Às vezes, até nem é exatamente o mal, essa propensão ao mal nós ainda temos, mas às vezes é aquela malícia, uma leviandade, uma irreflexão, ainda magoamos muito, machucamos as pessoas do nosso convívio que circulam ao nosso redor, para alcançar os nossos objetivos, muitas vezes nós pisamos nos outros, nas outras pessoas, não medimos consequências, é a qualquer preço, é a qualquer custo. Ainda somos muito movidos pelos instintos, somos muito reativos, justificamos, não dá tempo de pensar, falei sem pensar. Isso nem existe. Tudo que nós falamos, primeiro passa pelo pensamento. Nós é que não controlamos, não seguramos aquela fala. Mas aí também, ainda no mesmo capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho também nos traz um refrigério, nos traz um alento, quando esclarece que, apesar de vivermos de braços dados com a miséria, essa expressão de braços dados com a miséria é Kardec, que se refere no item 4, mas depois a colocação de Santo Agostinho é isso, olha, mesmo passando por isso, com todo esse quadro de maledicência, de maldade, de materialidade, uma coisa nós podemos ficar certos. E isso eu acho que traz um alento, porque não é castigo de Deus, só depende de nós. Nós, o fato de estarmos aqui nessa morada de provas e de expiações é responsabilidade de construções anteriores nossas, necessidades disso. E o trabalho de renovação, a mudança de rumo, a substituição de valores, tudo isso só depende de nós. Ainda no Livro dos Espíritos, a questão 909, os espíritos superiores confirmam, reforçam essa certeza. Quando Kardec pergunta se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. E os espíritos superiores respondem que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Mas quando eu digo que é um refrigério,
é porque está nas nossas mãos. Só vai depender de nós, essa vontade, correr atrás disso. Estamos inacabados, né? Emmanuel diz isso, ele diz que nós não somos imperfeitos, nós somos inacabados. Sim, inacabados, mas em construção, percorrendo esse caminho evolutivo. E pode, sim, ser com um esforço maior, imprimindo maior vontade para essa mudança de rumo. Essa resposta desse para que estamos aqui na Terra é essa, para a evolução do nosso espírito. Cabe a todos igualmente. Esse para que se refere a todos de modo igualitário. É a nossa destinação. Sabendo, querendo, entendendo, não importa. Vamos todos chegar um dia à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é de Deus, o Criador, né? Então, o porquê estamos enfrentando os desafios, aí já é mais individual. O para quê é todo mundo igual, para evoluir. O porquê que às vezes a gente, para aliviar, diz, não, para quê? Para aprender, mas o porquê já implica nessa responsabilidade que é de cada um. Cada um de nós tem sobre as suas escolhas nessa existência e em existências pregressas. Aquilo. Estamos aqui hoje por quê? Porque construímos dessa forma. As nossas escolhas nos conduziram para essa morada. E hoje estamos construindo o nosso futuro. Depende de nós irmos para uma morada melhor. E nem todos progridem igualmente, simultaneamente, da mesma forma, porque temos o uso do nosso livre-arbítrio. É o porquê dos desafios para os resgates de nossos próprios equívocos. Escolhemos mal, agora precisamos fazer a mudança, fazer a transformação, fazer a renovação. Então, está aí o quadro, um planeta de provas e expiações, com tantos desafios a serem enfrentados. E fica a pergunta: desistir ou resistir? Os obstáculos, as adversidades estão aí nos desafiando. São desafios pessoais, as enfermidades, a perda de emprego, o rompimento de um relacionamento amoroso, só para entendimento nosso, porque os desafios eles se entrelaçam. Nós chamamos, por exemplo, os desafios sociais, como os preconceitos, a desigualdade. Mas, por exemplo, se eu estou sofrendo ameaças por conta do preconceito religioso, por exemplo, é um aprendizado individual para mim? Mas aquela sociedade onde eu vivo é preconceituosa. Eu estou nela para aprender e para exercitar a tolerância, o perdão e todos os sentimentos e desabrochar as virtudes necessárias para trabalhar essa dificuldade. Mas para entendimento é mais amplo, né? Por isso que nós falamos em desafios sociais, a má distribuição de renda, a corrida pelo lucro, aquele eu passo por cima de qualquer um porque eu quero ganhar, eu quero ter cada vez mais. Aí entra a corrupção, a violência urbana. E nos questionamos. Eu desisto de ver televisão, por exemplo, quando eu vejo uma mãe abraçar seu filho na tentativa de protegê-lo na hora de um tiroteio
em uma determinada localidade e vê-la atingida, ou a criança atingida, naquela tentativa de salvar. Que é que faz? Para o mundo que eu quero saltar, não tem para onde saltar. Podemos desligar a TV, mas o fato de desligar a TV e não ver a cena não significa que ela não exista, que ela está acontecendo. E tem muitos de nossos irmãos que desistem por essas causas, não suportam o convívio nessa violência urbana. E aí cabe aqui uma reflexão que é muito importante quando falamos sobre essa violência urbana. Esse exemplo da mãe protegendo o filho, mas é atingida, ou o próprio filho é atingido. Isso está escrito? É a vontade de Deus? Nós nos questionamos. Ninguém, é importante essa convicção, ninguém renasce, ninguém reencarna para sair dando tiro nas pessoas. Ninguém renasce, reencarna para fazer o mal. Não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós sejamos felizes. Pode ser a permissão dele para o nosso aprendizado dele como educador. Se o infeliz, no uso do livre-arbítrio dele, sai atirando e uma bala, entre aspas, perdida, atinge uma criança ou uma mãe, a bala era perdida, mas com o endereço certo. Porque senão Deus não era justo, senão Deus não é misericordioso. Deus cuida para que o desatino daquele que está cometendo aquela barbárie alcance aquela criatura que, na sua programação, tinha de viver até ali, até aquele momento, ter aquele gênero de morte, as pessoas ao seu redor atravessar esse momento para aprendizados. Isso precisa ficar bem claro em nós. Não há na justiça divina a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada. Tá? Esse parêntese aí, isso serve para esses desafios sociais, mas serve também para os desafios planetários, os terremotos, as catástrofes climáticas, ou secas, ou as enchentes, os acidentes coletivos. Reúne aquele tipo aqueles seres, aquelas pessoas que estavam dentro do seu planejamento para isso, naquele momento. Precisava passar por aquilo, né? Tem a violência também, as guerras por ideais religiosos, os terrorismos, os exilados. São muitos os desafios. Atualmente, nós temos enfrentado um bastante desafiador. A pandemia trouxe, o isolamento trouxe para nós momentos de indefinição, de insegurança, de temores, de angústia. Tivemos perdas reais de familiares e amigos que retornaram à pátria espiritual. Não sei todos vocês, mas eu, particularmente, eu tive perdas, não só de idosos, mas de pessoas jovens, sem comorbidades, que foram vitimadas, que se despediram de nós. Então, essas são as perdas reais. Mas tivemos e temos ainda perdas simbólicas. As perdas, né? A mudança, a alteração na nossa rotina, o contato com os familiares e amigos que sofreu alteração,
ou os que saíam de manhã para trabalhar só se reencontravam à noite, e aí passaram 24 horas juntos, e o cara a cara, o dia a dia, como que foi reajustar isso. Tivemos isolamentos de pais que precisávamos visitar, e aí, por conta do isolamento, houve um rompimento ou uma redução. Tivemos sonhos adiados, projetos modificados, viagens canceladas, uma série de coisas que podemos chamar de perdas simbólicas, mas verdadeiras e reais também, né? E como manter a serenidade, o equilíbrio diante desses desafios, sejam quais forem a ordem desses desafios. E esses desafios se somam às nossas próprias imperfeições, a ansiedade que trazemos, a nossa impaciência, as nossas preocupações. Nós ainda temos essa característica de nos ocuparmos dos assuntos antecipadamente. Nós trazemos para o hoje algo que às vezes nem sabemos se vai acontecer ou não. E aí o que eu faço? Preciso domar as minhas inclinações pessoais diante dessa vida de relação social, diante de todos esses desafios. Vou em frente, vou para a esquerda, vou para a direita, resisto ou desisto? Kardec, no item 13 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ao analisar os motivos de resignação, ele nos diz: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas. Depende de quem? Já falamos. Só de nós mesmos. Nós fomos criados para sermos felizes, para sermos perfeitos, para amar. E sendo perfeitos, amando, somos capazes de nos libertarmos de uma linda batalha para superar a nós mesmos. Então, companheiros, vamos lá suavizar nossas provas, acolher nossas dificuldades, aceitar os nossos desafios, recebê-los como medicamentos para a nossa renovação espiritual. Às vezes, nós temos alguma enfermidade no corpo físico e o remédio é amargo. Às vezes, é uma injeção que nós não gostamos, mas ele faz bem. Ele, naquele momento, ele é amargo, o sabor não é legal, a picadinha da injeção dói, mas é para o nosso próprio bem, para a cura daquela enfermidade. Então, se nós recebemos os nossos desafios como medicamentos para a nossa renovação espiritual, abandonar esse estado de adoecimento, a cristalização dos nossos valores, está ali, sou eu penso desse jeito, eu sou assim mesmo, né? Então, sair do apego ao poder temporal,
ao status, né? Largar o orgulho, as vaidades, tudo coisa fácil, quase, quase, quase. Mas isso é resistir. Se nós conseguimos fazer por aí esse caminho, isso é resistir. No livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, ela nos diz que é muito, muito interessante para guardarmos. Mesmo que nos falte dinheiro, mesmo que nos falte posição social de relevo, mesmo até que nos falte saúde, nós podemos ser felizes se vivermos com resignação e confiança em Deus, essa certeza de que Deus cuida de tudo, que na justiça divina o tratamento é de educação, de igualdade, de oportunidade para todos, e quando nos desviamos e entortamos nossos caminhos ou as linhas, né? Deus escreve por linhas tortas, não, ele escreve certinho. Nós é que, na hora de ler, fazemos lá uma mexidinha que entortamos as letras lá da escrita divina. Então, isso também é resistir. E o que nos leva a desistir pelas vias do suicídio? Principalmente, né? Porque às vezes nós desistimos de bastante coisas, mas não chegamos a essa desistência. Mas antes de falarmos exatamente sobre a desistência pelas vias do suicídio, nós precisamos nos encher de compaixão para falar do tema, para não atingirmos com críticas, não julgarmos aquele que toma essa decisão, o que faz essa escolha, porque é preciso muito respeito. Precisamos, sim, tratar o ato, a desistência, não quem comete o ato, não o desistente dessa forma, assim, com julgamento, com crítica. Porque precisamos pensar sempre em nós. Nós, lamentavelmente, não temos ainda competência para compreender a dor do outro na sua essência. Não temos. Nós pensamos ter, mas nós não temos. Alguém nos procura choroso para dizer que terminou um relacionamento afetivo. Nós logo colocamos um rótulo, nós classificamos a dor desse alguém. E muitas vezes até verbalizamos isso. Ao ouvir alguém desabafando dessa forma, de que rompeu um relacionamento afetivo, nós falamos para ele, essa pessoa: olhe para os lados. Veja que tem pessoas que perderam o emprego, que têm família para sustentar. Você está chorando porque o namoradinho, a namoradinha, ou o marido, ou a esposa. Não, temos isso. Olhe para o lado e veja que tem situação pior. É grave não poder garantir o sustento da família? É muito grave, sim. É mais grave do que quem perdeu o namorado, o marido, a esposa, a namorada. Eu estou julgando com o meu olhar de encarnada, com os meus valores. Eu não sei a dor daquela pessoa. Eu não sei qual a intensidade de sua ferida. Mesmo que nos digam: é porque é por orgulho, é por ciúme, tem baixa tolerância à frustração. Seja qual for a causa,
eu não sei avaliar a intensidade daquela ferida, daquela dor. Essa dor pode ser tão avassaladora que leva essa pessoa a desistir da sua existência. Então, precisamos refletir sobre isso também. A forma de acolher, a forma de ouvir a dor do outro. Claro que, de modo geral, o orgulho e a vaidade são as causas principais que levam alguém a desistir da existência. Mas, individualmente, cada um tem a sua característica, tem a sua motivação própria, tem a sua história de vida e história de existência atual, né? Aquele esclarecimento. Qual é a história dessa pessoa? Qual é a sua formação? Que apego tem? Qual é a sua base religiosa ou não tem base? Qual é a estrutura familiar? Os vínculos familiares dessa pessoa são fortes, dão sustentação, ou são laços frágeis, rompidos, onde não encontra apoio nos momentos de enfrentar os desafios? Para a nossa reflexão, nós selecionamos 2 casos dentro da literatura espírita. Um deles, é Jerônimo. Oi, tia de tios. Memórias de um Suicida. O espírito sob o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, através de Ivone do Amaral Pereira. Jerônimo era católico, mas nunca levou a sério os deveres cristãos. Ele mesmo, quando ele traça no livro o perfil dele, ele se apresenta como impaciente, como nervoso desde jovem, como inconformado. Ele, inclusive, ele atribui a decisão de desistir a essas características. Quando ele se deparou com a ruína nos negócios, ele, de repente, era bem-sucedido, se viu crivado de dívidas, surpreendido pela falência, estava sendo apontado pela família, a mulher e os filhos, a quem ele habituara no conforto excessivo, mesmo uma vida de luxo, né? E também pelos amigos. Ele estava sendo acusado de ser o único responsável por aquela situação. Tipo assim, você, agora eu estou passando por isso por sua causa, por sua culpa. A mulher sem poder comprar as coisas que queria, sem ter o conforto com o qual estava acostumado. E falamos um pouco atrás sobre a estrutura familiar, né? Logo ali. Essa do Jerônimo era uma família com uma estrutura de laços muito frágeis, que tinha sido construída em cima de valores materiais. Era o ter, era a aparência, era o consumismo. Dessa forma, ele, desesperado pela perda dos bens financeiros, acusado como responsável, sem apoio de ninguém, nem da família, nem de amigos, e submisso às leis divinas, porque ele diz, no perfil dele, ele se diz inconformado, ele não resiste e desiste de sua existência com um tiro no ouvido. O restante está lá no livro, não cabe aqui. Nós vamos ver o outro caso selecionado para nossa reflexão, que é Silveira, no livro Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, a psicografia do Chico Xavier. André Luiz encontra no plano espiritual um amigo de seu pai, quando ele estava na Terra, encarnado, e a quem o pai tinha despojado de todos os bens.
levou Silveira assim, à falência total. E ele, André Luiz, havia encorajado o pai a consumar aquela falência, a cobrar aquela dívida. A mãe do André Luiz apelou, mas ele, André Luiz, e o pai disse que a mãe era sentimental e não quis saber, está devendo, vai pagar. A esposa do Silveira procura o pai do André, diz que o Silveira estava doente, por isso a razão da falência, ele estava adoentado, sem poder trabalhar, não podia cumprir com o pagamento daquele título naquele momento, mas assim que ficasse bom, ele iria correr atrás, negociar, mas não houve acordo, levaram o Silveira à falência total. Porque, na época, lá encarnado, eles tinham interesses financeiros. Era o Vilmetal que valia, eles não queriam saber se aquela família estava sofrendo, não conseguiram enxergar as necessidades. E depois da falência, não se interessaram de procurar saber, nunca mais ouviram falar naquela família. E aí, André Luiz, na colônia, o nosso lar, encontra Silveira. E André Luiz descreve assim, que o encontro se dá naquele ambiente onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Não dá para esconder, né, quando nós estamos no plano espiritual. Silveira muito amado, André Luiz muito com entendimento, na verdade, a reconciliação com a própria consciência, porque era ele que estava doendo nele, André Luiz. E aí, a surpresa do André Luiz, que Silveira diz que o pai do André havia sido um verdadeiro instrutor, porque a família foi muito grata pelas abençoadas lições de esforço pessoal. Então, que sem aquela atitude enérgica que havia subtraído as possibilidades materiais, o que seria deles no tocante ao progresso do espírito? A família havia aproveitado aqueles momentos para renovar todos os velhos conceitos humanos. Os dois casos, tanto do Jerônimo quanto do Silveira, são desistências e de resistência, né? Um desistiu, o outro resistiu. E o desafio tinha como objeto central a perda dos bens materiais. Mas a nossa reflexão passa por aí. De que forma cada um enfrentou o mesmo desafio? Bens materiais são importantes, são fundamentais para a concretização do nosso planejamento reencarnatório. Nós precisamos, sim, de um teto para nos abrigar, precisamos de vestimentas, precisamos de alimento, precisamos das coisas materiais para o nosso próprio progresso espiritual. O apego excessivo aos bens, a ostentação no padrão de vida, a supervalorização da posição social, dos títulos, da aparência, é que trazem para nós as dificuldades, nos tornam negligentes quanto à construção da nossa vida futura. Nós esquecemos, nesse momento, de lutar pelo ter, que somos nós mesmos responsáveis pela construção do nosso caminho evolutivo. Quando a vida nos oferece riqueza, conforto, fartura, facilidades, oba, eu quero, eu aproveito. Né? Está tudo certo, nem pensamos em vida futura. Mas quando surgem as dificuldades, eu as rejeito. Simplesmente sofro, rejeito, inclusive, a oportunidade de observar
Que possibilidades essa situação, esse desafio me oferece? Antes de me entregar ao desespero, quais são as saídas para essa situação? Lançar um novo olhar sobre o que me oferece a vida. E nesse caso, não é existência, é vida mesmo, porque é a construção para essa continuidade, para o espírito como ser imortal. Então, nesse caso, é o que a vida está me oferecendo para o crescimento, através da superação, através da resistência. E aí entra a importância do conhecimento, o conhecimento da imortalidade do espírito. Esse conhecimento muda nossa atitude diante dos desafios da existência, muda o foco, muda o nosso olhar. O conhecimento de que somos nós, os construtores do nosso caminho, também faz muita diferença. São nossas escolhas. Tudo depende de nós. Vamos lembrar lá do Evangelho, suavizar ou aumentar o amargor. É uma escolha nossa. Não são as circunstâncias, são as escolhas que faço. Não é o que você faz comigo ou o que você me diz. É a minha reação ao que você faz comigo, é a minha reação ao que eu escuto de você que é o importante. Porque eu não tenho o poder de impedir o que você vai me dizer. Eu não tenho o poder de impedir o que você vai fazer comigo. Mas eu tenho o poder sobre mim mesma. De que forma eu vou agir e não mais reagir. É muito difícil. Nós somos provocados o tempo todo. É muita provocação, é muito desafio, mas é importante estar com isso bem presente. Somos nós, depende de nós. É a minha reação com o que você faz ou com o que você me diz que é o importante. E chegamos, por fim, ao nosso maior desafio, vencer a nós mesmos, que nós falamos mais lá no início. Então, não desanimemos. É difícil, a provocação acontece, a gente esperneia, mas é terrível, mas desistir ou resistir. Aí eu vou agradecer, eu tinha planejado falar, resistir sempre. Aí ganhei de presente ontem, o Antônio Carlos me mandou um pôster que dizia desistir nunca, o caminho é longo, mas a vitória é certa. Então, eu aproveitei aqui, resistir sempre, o caminho é longo, mas a vitória é certa. É nosso esforço. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O trabalho é árduo, mas depende de nós suavizar ou aumentar o amargor. Estamos tristes, estamos nervosos, preocupados, nos sentindo em perigo, estamos ameaçados, desesperançados. Vamos buscar ajuda, falar com alguém. Não é vergonha se sentir triste, vulnerável, saudoso, chorar, ficar indignado. Não é problema isso. E se não temos no momento alguém ali da nossa confiança, liga para o CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, é um serviço excelente prestado. Socorre muitas pessoas, mas no caso nosso, como espíritas, nós temos outros serviços de emergência 24 horas à disposição, sabiam? Muito. Ligue, por exemplo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 6, o Cristo Consolador.
Capítulo 25. Olha quantas oportunidades, quantas possibilidades. O CVV é 188. E aqui dentro da doutrina espírita, ó, capítulo 25, buscai e achareis. Capítulo 27, pedi e obtereis. Há uma orientação de Jesus, que está anotada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Está juntinho lá de que há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa do Pai, há muitas moradas. E aí nós complementamos. Para ser feliz, nós precisamos apenas da vontade de ser. São nossas escolhas. Vamos lá de novo, na questão 909. Falta vontade. Às vezes é um esforço mínimo. Desistir nunca. Olha aí a contribuição do Antônio Carlos. O caminho é longo, mas a vitória é certa. Chegando aí para os finalmente, diante disso tudo, com todos os desafios, é fundamental agradecer. Agradecer, porque estamos aqui encarnados nesse planeta, nesse momento único, enfrentando os desafios. A página, fiquei emocionada com a página, quando Antônio Carlos mandou, que eu li, a página que fala, imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança no Cristo é sempre maior. Então, não nos percamos em lamentações. Emmanuel está passando esse recado para nós, esse estímulo. Vamos cultivar, então, com muita gratidão, o jardim da nossa existência, adubar nossos sentimentos, nosso interior, deixar fértil a nossa terra interna, para que as sementes ainda adormecidas desabrochem. Vamos regar as que já floresceram, fazer as podas necessárias, cuidar, ver se está com muito sol, se está com muito vento, cuidar com carinho desse nosso jardim da existência atual. Desistir nunca. Obrigado, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor.